Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, C-Transbel. Mix Atacarejo. As melhores ofertas para o seu negócio você encontra na Segunda do Empreendedor. Meu amigo bacana, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que nos acompanha já há 19 anos, seja no rádio, na televisão, no jornal, no site, na revista, no portal, enfim, você está sempre com a gente e a gente sempre agradece esse carinho, essa atenção. Você sabe que aqui a gente tenta trazer as pessoas de maior destaque na nossa comunidade para poder conversar com a gente e você se informar a respeito do trabalho que elas fazem. E hoje a gente tem aqui Emanuel Tourinho, que é o reitor da nossa UFPA. Reitor, seja muito bem-vindo. Te agradeço o tempo disponibilizado para poder bater um papo com a gente. Olá, Marcelo. É um prazer estar aqui. Obrigado por essa oportunidade para falar novamente sobre a nossa universidade. Agora, vamos começar com um pouquinho sobre sua carreira, Tourinho. Você se formou quando? Se formou aonde e no quê? Bom, eu sou graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Pará. Me formei em 1984. Após isso, fiz mestrado em Psicologia Social na PUC de São Paulo e doutorado em Psicologia Experimental na USP. Ou seja, você está na UFPA, de certa maneira, desde o início da carreira, porque você se formou aí, então, né? Eu me formei e, naquela época, era possível fazer concurso para professor tendo apenas a graduação. Então, um ano depois de me formar, eu fiz um concurso e virei professor da universidade. Portanto, já estou aqui há quase 32 anos como professor. Agora, nesse tempo todo, eu fico imaginando que você, como professor, como um estudante da própria universidade, deve ter sonhado algum dia em se tornar reitor dela, né? Quando é que aconteceu esse primeiro sonho, assim? Olha, na verdade, não houve um planejamento com respeito a isso, mas na década de 90, eu cheguei a ser candidato a reitor, em 1997. Fiquei em segundo lugar na eleição, aquela altura mais movido por grupos. Eu atuava na associação de docentes da universidade, né? Então fui estimulado pelos grupos de docentes, de técnicos, de discentes da universidade que estavam vindo de uma luta em defesa da universidade pública. Aquela altura, né, meados dos anos 90, foram anos difíceis também para as universidades públicas. E por conta dessa participação na luta em defesa da universidade é que muitos me estimularam a ser candidato. Fui candidato, não fui eleito, né, e apoiei que fosse nomeado o vencedor. E depois disso passei a me dedicar à minha carreira acadêmica como professor, como pesquisador. E já muito mais recentemente fui convidado a ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. E daí veio, então, a candidatura à reitoria, que resultou na escolha pela comunidade, agora reconduzido, né? Nós tivemos em 2020 uma nova eleição, nós estávamos concluindo o primeiro mandato, eu fui candidato à reeleição, e nesse processo, né, fui escolhido, eu e o professor Gilmar, o vice-reitor, para um novo mandato por cerca de 93% dos eleitores que aqui na universidade incluem docentes, servidores técnico-administrativos e discentes. A gente está falando de um número de quantas pessoas que têm direito a voto? Aqui são cerca de 55 a 60 mil pessoas que têm direito ao voto. Já dava para se eleger deputado estadual. Tá bom como reitor. Tá bom como reitor. Olha, eu queria saber um pouquinho, Tourinho, a respeito do tamanho da nossa universidade. Eu lembro que há uns anos atrás eu entrevistei o Maneschi, o Wilson Pinto, e sempre me atualizei muito a respeito desse tamanho da universidade. A gente sabe que a universidade é um ser grande, né? Ocupa um espaço físico na cidade considerável,
tem um orçamento considerável e tem uma população considerável. Eu queria que você nos desse esses números a respeito da universidade hoje. Certo. Bom, a universidade cresceu muito nos últimos anos. As universidades brasileiras todas são instituições muito recentes, então elas não temos universidades centenárias, né? E elas todas ainda estão em formação, em desenvolvimento. Então, a nossa universidade também vem crescendo. Nós temos hoje alguma coisa em torno de 50 mil alunos, sendo quase 40 mil de graduação, e os outros 10 mil, incluindo mestrado, doutorado, especialização, residência, ensino técnico e educação básica. Além desses cerca de 50 mil discentes, nós temos aproximadamente 6 mil servidores, entre docentes e técnico-administrativos, e temos ainda também a população de colaboradores terceirizados. Então, por isso, é uma população grande. A universidade é uma instituição multicampo, nós temos campos em 12 municípios, e cada campus desse tem atividades em vários municípios vizinhos. Então, hoje, a universidade oferece cursos, sejam cursos presenciais, sejam cursos à distância, em mais de 70 municípios paraenses. Portanto, é uma instituição que tem uma população grande, tem uma capilaridade muito grande e pelo que realiza, porque a universidade não faz só ensino, né? Ela faz pesquisa, ela faz extensão, ela faz assessoria a governos municipais, a organizações não governamentais. Então, é uma instituição que interage com uma parcela muito grande da nossa sociedade. Por isso, ela tem um impacto tão grande na vida do Estado. Hoje, é difícil você encontrar uma instituição que você possa dizer que tem um impacto para o desenvolvimento social tão grande quanto a Universidade Federal do Pará. No estado do Pará não tem nenhuma outra. Não tem, né? Bom, mas aí a gente observou, acompanhou, vem acompanhando, eu venho noticiando isso, seja aqui na televisão, no programa de rádio, nas colunas, eu venho noticiando, o que muitos vêm noticiando, né? Que é uma decisão do governo federal de diminuir a questão orçamentária de universidades públicas, universidades federais, universidades que necessitam desse recurso federal. A gente teve isso esse ano, né? Já aconteceu isso esse ano. Sim. E eu vi que, inclusive, vocês começaram uma divulgação, uma campanha para tentar impedir que acontecesse. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o que é que está sendo pensado no governo federal, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre os impactos que esse corte orçamentário vai significar especificamente na nossa UFPA. Tá bem. Bom, os cortes vêm acontecendo desde 2016. Este ano, eles são maiores até do que nos anos anteriores, são muito mais substanciais, mas eles dão continuidade a uma sequência de reduções dos orçamentos que já dura 5 anos. Por que isto acontece? Porque a política pública voltada para a educação passou a não contemplar o reconhecimento das universidades públicas para o processo de desenvolvimento do país. Não é? Na prática é isso. Se houvesse um grande reconhecimento da importância das universidades, o governo estaria investindo mais, em vez de investir menos, que é o que estão fazendo outros países. A Alemanha anunciou há 2 anos mais 120 bilhões de euros para investir em educação superior e em pesquisa. E a Alemanha tem uma rede de universidades públicas, como o Brasil, que são também gratuitas, como no Brasil. Isso foi exatamente bem no início do governo do Bolsonaro, esse anúncio da Alemanha. Esse anúncio da Alemanha, exato. A China fez a mesma coisa, né? A China, em 2009, quando começou a crise financeira internacional, a China já tinha anunciado que, para enfrentar a crise, ela ia investir mais em ciência e tecnologia. E quem faz ciência e tecnologia são as universidades, né? E fez isso. E agora, né, este ano, ela disse que vai aumentar o investimento e vai aumentar na ciência básica.
Mais recentemente, o governo Biden, nos Estados Unidos, fez a mesma coisa, né? Anunciou um plano para investimento forte, são mais de 120 bilhões de dólares para as universidades. Inclusive, ele quer instituir o ensino gratuito, inicialmente nos 2 primeiros anos das universidades. Então, veja, todos os países que estão preocupados em ter economias competitivas, em gerar qualidade de vida para a população e, principalmente, em garantir a sua soberania na geopolítica internacional, estão investindo nas universidades e em ciência e tecnologia. E hoje, veja, um país que não tem ciência de ponta não é dono do seu destino, está submetido aos interesses de outras nações. Então, o Brasil está na contramão disso tudo. Agora, por que está na contramão disso tudo? Porque não há um projeto de nação que reserve um espaço para as universidades, né? que valorize, não é, essa questão da ciência, do conhecimento, não é, da capacidade de, com tecnologia, não é, de ponta, alimentar um ciclo de desenvolvimento social e econômico. Isso não existe hoje. Agora, reitor, existem contrapontos que se colocam a isso que o senhor falou. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que a gente tem que dar uma paradinha, porque a gente tem um intervalo. E eu volto daqui a pouco com o reitor da UFPA. Voltei aqui com o Emanuel Torinho, que é o reitor da UFPA. Torinho, me diga uma coisa. O corte do orçamento do governo federal deste ano para a universidade é de quanto? 31,5 milhões. 31? Recursos, chamados recursos discricionários, que são os recursos que vêm para a universidade. Recurso de pagamento de pessoal não vem para a universidade. O governo faz o pagamento direto para os servidores. Nós recebemos recursos de custeio, que são para manutenção, e de capital para investimento em obras e equipamentos. O total desse valor em 2020 foi de cerca de 168 milhões e agora nós baixamos isso para 133 milhões, uma coisa assim. Então, 138.500, mais ou menos. E esse corte significa exatamente o quê? Bom, você tem um orçamento. É como uma casa, né, meu amigo? A gente tem um orçamento da nossa casa, você ganha X por mês, você sabe que aquilo ali tem que dar água, tem que dar luz, tem que dar comida, né? Todas as coisas que você tem que pagar, né? Quando, de repente, você perde o emprego, ou o que acontece? Ou você é casado, você tem uma mulher, tua mulher perdeu o emprego, perdeu aí 40% da renda da sua casa. O que é que vai acontecer? Você vai ter que se adaptar para viver com aquilo que você tem. Ou você vai viver na dívida. Exatamente isso, né, Toninho? Uhum. Não precisa de economista para poder entender uma coisa básica como essa, né? Imagine que você recebe um salário, você e a sua família, né, tem uma renda que paga as suas despesas e que mal dá para todas as suas despesas. De repente, começam a reduzir essa sua renda. O que você faz? Você começa a tirar aparelho da tomada para gastar menos energia, você reduz a sua despesa de supermercado, cancela, não é? Até que chega um limite que você não tem mais o que cortar. Você já não gasta com lazer, você já não pode mudar a sua alimentação, não pode desligar a geladeira, e alguém vem e diz para você, mas olha, eu preciso tirar mais 18% da sua renda. Como é que você vai fazer? Essa é a realidade das universidades. Nós, como eu disse, vimos sofrendo cortes desde 2016. Então, nós já tínhamos reduzido as despesas com energia, as despesas com vigilância, com limpeza, com insumos, com manutenção, já estávamos ali no limite. E aí o governo vem e diz, bom, agora eu vou tirar mais 18%. Não é? Então, nós ficamos numa situação de impasse, quer dizer, como é que nós vamos conseguir, não é, pagar essas contas com um recurso reduzido dessa maneira. Observe que, do mesmo jeito que na sua casa a sua renda vai diminuindo, mas a conta de energia aumenta todo ano, mesma coisa, nesses 5 anos de corte, a conta de energia subiu todos os anos,
O contrato de limpeza subiu todos os anos, nós somos obrigados, por lei, a reajustar os contratos anualmente pelo índice de inflação, vigilância aumentou, manutenção. Então, como é que faz? As contas aumentam e o recurso diminui. E como é que faz? Na prática, Torinho, exatamente, a gente deu o exemplo da casa do cidadão, né? Bom, você está na tua casa, né? Cabe a você resolver como é que você vai fazer. E como é que você vai fazer? Qual é a solução, ou quais as soluções que você já adotou ou adotará, as medidas que você adotou ou adotará para poder tentar sobreviver a esse corte orçamentário? Bom, a primeira medida é recorrer, não é, ao próprio governo e aos parlamentares, já que o Congresso Nacional é que aprova o orçamento. Isto está acontecendo na forma de uma mobilização de todos os dirigentes das universidades para tentar uma recomposição. Então, nós trabalhamos, primeiramente, nesse esforço para obter uma recomposição dos orçamentos. E, por isso, estamos dialogando tanto com a sociedade, mostrando a situação, porque a participação da sociedade nesse debate nos ajuda a sensibilizar o governo e o Congresso para a necessidade de recomposição dos orçamentos. Segundo, nós passamos a adiar despesas, não é? Então, você está na sua casa, né, começa a ter um problema em um banheiro da sua casa. Você diz, vamos fechar esse banheiro e usar só o outro. E vai empurrando para frente a manutenção daquele espaço. Nós estamos fazendo isso, nós estamos empurrando para frente a manutenção predial. Nós estamos fazendo, por exemplo, você chega na sua casa e diz, essas contas aqui, eu vou, em vez de pagar esse mês, eu vou empurrar para o próximo mês. Você empurra algumas contas para o mês seguinte. Mesma coisa, nós estamos fazendo. Então, nós vamos entrar 2022 devendo algumas contas de 2021, o que não aconteceu em 2021. Então, nós vamos utilizando várias estratégias para ir gerenciando essa situação, mas são estratégias que nos colocam numa condição de mais precária de funcionamento e que não vão solucionar tudo. Vai chegar um ponto dos cortes. Você vai ter que partir para cortes também? Sim, sim. O que é que deve ser? Estamos fazendo. Por exemplo, nós já reduzimos mais ainda o contrato de vigilância, né? É uma situação ideal? Não é, mas não tem como mantermos, entendeu? Qual é o tamanho da UFPA? Qual é a metragem do campus aí de Belém? É difícil eu lhe dar essa informação, porque o campus ele tem vários setores, de um lado e de outro da perimetral, e fora que mesmo em Belém nós temos muitas outras instalações que funcionam não aqui no Guamá, mas em outros. Fora, né? E tem a história do rio também, né? Você tem o rio, né? Ela é banhada uma parte pelo rio, né? E é uma janela enorme que requer todo o esforço de vigilância também. Além da vigilância. Essa realidade se reproduz em todos os interiores, onde a gente tem campos. Né? E além da vigilância, o que mais vai ter que entrou aí nessa pauta de cortes? Manutenção predial. Manutenção predial. O nosso campus tem mais de 50 anos, né? E há muitas estruturas aqui que têm mais de 50 anos. Então, nós precisamos, tem esse tempo de existência do campus, na verdade. Então, volta e meia, nós precisamos despender recursos com manutenção dessas estruturas. Só que cada obra que você precisa fazer, cada prédio que você precisa trocar o telhado por causa de infiltrações, é um valor considerável. Não é? Me falaram que também poderia haver aí uma diminuição da questão de bolsas para alunos. Você tem 40 mil universidades estão de graduação fazendo. E 10 mil dos outros cursos, né? Que seriam esses 10 mil que poderiam ser afetados aí. Aí a gente está falando do quê? De bolsas, de mestrado, de doutorado. Não, mestrado e doutorado, as bolsas não são pagas pela universidade. Nós temos bolsas de assistência estudantil, são auxílios
para alunos em vulnerabilidade socioeconômica, temos bolsas de iniciação científica e de iniciação à extensão. Algumas universidades estão cortando ou o número de bolsas ou o valor das bolsas. Nós tomamos uma decisão aqui de que nós vamos priorizar a assistência estudantil e os investimentos em ensino, pesquisa e extensão. Então, todos os auxílios da assistência estudantil estão mantidos, nós não cortamos o número de auxílios, nós não cortamos os valores. Por quê? Porque, diferente de outros lugares, a nossa população de discentes é majoritariamente de pessoas que vêm de famílias em vulnerabilidade socioeconômica. Na UFPA, o percentual de alunos nessa condição é de 85%. Então, se eu retiro, eu, na verdade, precisaria aumentar esse atendimento. Se eu reduzo, obviamente, eu estou decretando a exclusão de alguns desses alunos, porque não terão condições de permanecer na universidade. Então, a primeira prioridade é manter a assistência estudantil e manter tudo aquilo que a gente investe em editais para a pesquisa, o ensino e a extensão. Por que isso? Porque o fundamental para você sobreviver nessa crise, e principalmente, ao final, sair dela numa boa condição, é você estar investindo na qualidade acadêmica e qualidade científica da universidade. Então, nenhum edital das pró-reitorias que cuidam de ensino, pesquisa e extensão foi cancelado, nenhum. Todos estão mantidos. E nenhum auxílio da assistência estudantil foi cortado. Então, a gente vai para mais um intervalo, mas na volta eu vou dar uma de advogado do diabo. Vou conversar aqui com o reitor a respeito dos pontos de vista que a gente vê publicados pelos apoiadores do governo federal que justificariam tais cortes nas universidades federais. É rapidinho, eu espero que você continue aí aguardando. Voltei aqui com o reitor da Universidade Federal do Estado do Pará, Emanuel Tourim. Reitor, existem argumentos razoáveis da base do governo federal, argumentos que não acho razoáveis, mas que são ditos, para uma série de situações que envolvem corte de orçamento das universidades federais. Vamos aos argumentos. Uma delas é o seguinte, que o Brasil deveria investir mais no ensino fundamental, no ensino médio e menos nas universidades públicas. A exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, onde nós temos uma base forte da mão do Estado no ensino fundamental, no ensino médio e muito pouca interferência, muito poucas universidades públicas, federais. As universidades, basicamente, são particulares ou de associações. Existe uma linha de pessoas que entende que deve ser assim e que diz que as universidades recebem muito para o que oferecem. O que é que você tem a dizer a respeito dessa contestação? Quem forma os professores da educação básica? As universidades. Quem produz conhecimento sobre o que precisa ser feito na educação básica? Mas nos Estados Unidos, as universidades fazem isso também. Nos Estados Unidos, o último dado que eu vi, os Estados Unidos investem por aluno na educação superior. Há uma completa incompreensão aqui do que é a realidade das universidades norte-americanas. Mas vamos pegar o dado da OCDE. Os Estados Unidos investem por aluno na educação superior mais de $20 mil por ano. O Brasil investe menos de 10 por aluno, não é o valor global, né? Então, se é isto, é só darem $20 mil por aluno que a gente vai fazer um sucesso, entendeu? Afora que você... Bom, eu disse que há uma incompreensão. Nos Estados Unidos, na verdade, uma boa parte das universidades é de universidades estaduais, não é? Que recebem parte de recursos dos orçamentos estaduais e parte de recursos do governo federal.
E há universidades que são comunitárias, não é? Que também recebem. Todas as universidades, não tem uma universidade dessas que você olhe e diga aqui não há dinheiro público federal. Todas elas recebem e o valor é muito superior ao valor que o Brasil destina. Agora, eles têm um sistema de não gratuidade. É diferente, né? Eles, apesar do investimento público, eles pedem que os alunos paguem anuidades. Isto vem gerando uma crise e um quase colapso. Hoje, há mais dívida bancária relacionada ao pagamento do ensino superior nos Estados Unidos do que dívidas relacionadas a financiamento imobiliário. Então, isso está se tornando um grande problema nos Estados Unidos e não é à toa que o Biden entrou com essa proposta. Ele quer botar 120 bilhões de dólares, não é? Que dá aí quase 600 bilhões de reais para garantir a gratuidade nas universidades. Agora, veja só, ele vai acrescentar ao que ele já destina 600 bilhões de reais. Você sabe quanto custa esse sistema de universidades federais? 69 universidades federais que respondem por 60% de toda a ciência feita no Brasil, não é? Isto custa 50 bilhões de dólares por ano. O governo Biden vai acrescentar 600. Então, se o modelo é dos Estados Unidos, ótimo, mandem esses valores que nós vamos fazer um sucesso extraordinário. Bom, é muito importante entender que, na verdade, o Brasil investe muito pouco por aluno, tanto na educação básica como na educação superior. Eu falei essa comparação, os relatórios da OCDE são muito claros com respeito a isso. É claro, a distância entre quanto a gente investe na educação superior em relação aos outros países, ela é menor do que na educação básica, é mais dramático, mas em todos os níveis o Brasil investe muito pouco. E é um erro olhar dizendo que o problema está no investimento em um nível ou em outro. Nós precisamos olhar para a educação como um sistema completo que atua de um modo integrado e só qualificando o sistema como um todo, você consegue ter sucesso. As pessoas que fazem essa crítica são incapazes de apontar um único país no mundo que tem educação básica de qualidade sem boas universidades. Não existe. Não tem um país único que você fala, não, vamos usar o modelo do tal, porque lá não se gasta com educação superior e a educação básica é boa. Não tem. Por quê? Porque sem educação superior para formar bem, não é? O docente de educação básica, para atualizá-los, para fazer a pesquisa que é necessária, você não tem educação básica de qualidade. Agora, Heitor, outra crítica que fazem é a questão da entrega, né? Que as universidades... Veja bem, Heitor, eu estou sendo advogado do diabo, né? Eu acho que a gente tem que... Trazendo o lado que é favorável a esses cortes, e eu quero deixar claro que eu sou absolutamente não sou favorável, não consigo entender uma coisa dessa, né? Desde menino eu entendo que quanto mais você investe em educação, os resultados sempre são melhores, porque você forma pessoas e profissionais muito melhores, muito mais capacitados, né? Mas, enfim, é isso que vem acontecendo no nosso país, como você falou, desde 2016. Não é agora, não é desse governo. Diga-se de passagem, é importante que se diga isso também. Pode estar se agravando, mas não é de agora. Outra crítica que se faz é que as universidades entregam pouco. Eu muitas vezes fico lendo essas críticas sem poder entender o que é que eles querem dizer com a universidade entrega pouco. Mas acho que você já deve ter escutado. Com certeza. Muito isso, né? Aí, o que você tem a dizer a respeito disso? Bom, primeiro, eu entendo perfeitamente o seu papel de trazer esses questionamentos ao debate e quero dizer uma coisa, as universidades públicas brasileiras não são organizações perfeitas, né? Nós temos os nossos problemas, claro, como todas as instituições, e estamos abertos ao debate e nos esforçamos sempre para aperfeiçoar a nossa atividade. Mas, infelizmente, esses questionamentos eles não são motivados por isso. Eles, na verdade, são uma tentativa de desqualificar. Então, vamos lá. As nossas entregas não são as melhores. Há sistemas do próprio governo que avaliam a graduação e a pós-graduação.
O que é que esses sistemas dizem? Que as melhores universidades do país são as universidades públicas. E dentre os sistemas públicos, há o sistema municipal, o estadual e o federal. Qual é o sistema que entrega a melhor educação superior? É o sistema de universidades públicas federais. Bom, aí você pode dizer, mas tem alguém aqui dentro do sistema, tem algum erro? Não tem, mas é só olhar as avaliações internacionais. Todos os rankings internacionais trazem, e dentre as universidades brasileiras, a maioria são universidades públicas. Quais? As universidades públicas federais. Então, nós fazemos a melhor educação superior, nós fazemos a melhor pós-graduação, nós fazemos 60% da ciência nacional. O país pode abrir mão disso? O Brasil, que já tem um atraso enorme, pode abrir mão de 60% da ciência que tem hoje? Nós... O senhor não acha que... Ou não? O senhor não acha que... Não, eu poderia passar um dia aqui listando tudo que as universidades fazem, não é? E nós fazemos muito mais do que as pessoas conseguem visualizar. Eu vou dizer para você, eu, como reitor da universidade, volta e meia sou surpreendido, não é, com uma nova atividade que essa organização, que é gigantesca, faz. São tantas coisas, em tantas áreas, em tantos lugares, interagindo com tanta gente, que é difícil, por isso que eu falei para você, é difícil você identificar alguma organização, não é, que funcione, que tenha um impacto social tão grande. Eu tenho meu programa na UNAM-FM, né, que é a maior universidade particular do norte do país. E, às vezes, vou até um campus ou outro e fico surpreso com a capacidade de produção que aquele ser vivo tem, né? E a gente está falando da UFPA, que é muito maior, né? Então, eu imagino que isso que você acabou de falar, eu estou aqui, sou reitor, tem tanta coisa que produz que eu fico, não sei, de repente me chega. Eu vejo isso como apenas um observador, né? Coisas incríveis que são feitas, é isso mesmo, são gigantes, né? Que estão produzindo, né? Agora, eu tenho assim, uma certa impressão que talvez essa questão da perseguição às universidades se deva um pouco por conta da questão das ideologias políticas, né? Que eu nem gosto de chamar de ideologia política, porque eu vejo hoje tanta coisa que, para mim, está totalmente fora de uma ideologia política e tem mais a ver aí com ranços e com preconceitos, né? Mas, enfim, a gente vê, por exemplo, a extrema-direita dizer que as universidades são antros de esquerdistas, né? E isso acaba se propagando, como se realmente fossem centros acadêmicos da esquerda, né? As universidades fossem centros acadêmicos da esquerda, né? Como se nós não tivéssemos saindo das universidades, inclusive as cabeças pensantes de direita mais importantes desse país, né? Durante toda a história, né? Imagino que você já tenha escutado bastante isso também, imagino que você tenha até uma resposta meio pronta quando escuta, né? Bom, deixa eu dizer para você, eu comentei há pouco que as universidades brasileiras são jovens. Uma parcela pequena da sociedade brasileira frequentou uma universidade. Há muito desconhecimento da nossa sociedade sobre o valor, não é, do conhecimento, da ciência e das universidades como algo que é estruturante para uma sociedade civilizada. Outras sociedades aprenderam isso séculos atrás. Nós precisamos reconhecer que nós estamos numa nação com um enorme atraso civilizatório. Nós somos uma nação onde as pessoas ainda olham como se fosse natural a desigualdade, a miséria, como se fosse natural milhões de pessoas viverem sem condições dignas de vida. Isso é um retrato do nosso atraso civilizatório. Nós, do ponto de vista dos valores, ainda subsistem na sociedade brasileira os valores que eram a base do regime de escravidão. A verdade é essa, não é? Esta mesma sociedade atrasada, não é, ainda não
compreendeu, uma parte dela ainda não compreendeu, não é, que o que se almeja, se é que se almeja ter uma nação, não é, com cidadania para todas as pessoas, com qualidade de vida, com capacidade de enfrentar os problemas do mundo contemporâneo, é preciso ter universidade. Essas nações desenvolvidas, que estas pessoas de direita, de esquerda e de todos os lados, né, apreciam, elas foram construídas graças ao surgimento, à estruturação das universidades, ao crescimento e à centralidade que a ciência passou a ter nessas sociedades. Então, nós ainda vivemos, quer dizer, essa situação de precisar explicar para a sociedade que a universidade é importante. Isto é uma medida do nosso atraso civilizatório. Nós ainda precisamos, mas outras sociedades, imagina, isso é dado, é o ponto de partida. Mas a gente ainda tem que discutir no Brasil... 300, 400 anos atrás, entendeu? Nós, infelizmente, somos muito atrasados com respeito a isso. Agora, as universidades são um espaço de pensamento crítico. Aqui, nós somos um espaço da pluralidade. Todas as visões de mundo transitam aqui, não é? E são acolhidas aqui. Só tem uma questão. Todas as visões de mundo, de sociedade, de ambiente, do que quer que seja, estão instadas a um debate crítico, não é? Você pode defender qualquer posição, qualquer leitura da realidade aqui dentro da universidade, mas você tem que se submeter ao debate, ao inquérito dos seus pares, não é? Então, nós somos um ambiente caracterizado por esse esforço de pensar criticamente a realidade. Se não fosse assim, não saíamos do lugar, né? Estaríamos descrevendo o mundo como centenas de anos atrás. Além disso, as universidades são, sim, como são no mundo inteiro, instituições humanistas. Elas nasceram assim em todos os lugares. O sentido da universidade é transformar a realidade social para melhor, é criar uma condição de vida que nos liberte da ignorância, que nos liberte da violência, que nos liberte da dominação, não é, por forças que não se prestam ao debate crítico, ao questionamento, não é? Então, o fato das instituições terem esta conformação, e se não tiverem, não serão universidades, serão qualquer outra coisa, né? Pode ser que seja bom ter instituições que não façam nada disso, tudo bem, mas elas serão outra coisa, né? Se quiser ter universidade, é assim, não é? E a existência das universidades desse modo, para uma sociedade ainda muito atrasada do ponto de vista civilizatório, é incômoda. É incômoda, mas, ao mesmo tempo, entra a questão paradoxal, né? A universidade é incômoda para esses setores, mas eles não vivem sem ela. E a gente não pode esquecer que nós temos aí grandes cabeças, tanto da esquerda como da direita, que fizeram universidades públicas, né? Se não se formaram, fizeram doutorado, mestrado, como foi o Roberto Nós aqui Campos. Formamos lideranças com todos os perfis. Roberto Campos, que fez um mestrado numa universidade do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o próprio Delfim Neto, que fez também na Universidade de São Paulo, na USP. Enfim, a gente tem aí Fernando Henrique Cardoso, você tem lideranças da esquerda, né? Eu não sei, essa questão de você querer politizar a universidade, né, me parece bastante preocupante, porque é justamente um ambiente onde todos os pensamentos e todas as ideologias elas devem aparecer, serem debatidas, conviver. Ali é o lugar, né? É o lugar mais fértil para isso. Bom, vamos para mais um break. Lembra uma coisa interessante? Nos Estados Unidos, o último debate presidencial sempre é feito dentro de uma universidade. Sim, exatamente. Olha a diferença de visão. Com a pluralidade que os integrantes da universidade oferecem. Né? Mas o simbolismo disso, sim, né? De você levar o debate para acontecer aqui na universidade, aqui no Brasil, não sei se você vai lembrar, na última eleição, tinha juiz querendo proibir debates sobre a eleição presidencial. Né? Coisas do Brasil, um país que tem gente que acredita que a Terra é plana. Bom, a gente vai para mais um break e a gente já volta.
Voltamos com o reitor da UFPA, Emanuel Tourinho. Vi uma foto tua na fila tomando vacina dia desses, né? Foi semana passada, retrasada? Eu não me lembro, mas foi dia desses. Sim. Você tem sim. quantos anos, Tourinho? Na verdade, assim, eu sou nascido em 62 e 10 dias antes tinha sido a data para os nascidos em 62, mas eu estava gripado e fui proibido de me vacinar. Então, eu fui vacinado 10 dias depois, quando houve a segunda chamada para os nascidos em 62. Já tomou a primeira dose que eu vi ali. Tomei a primeira dose, aqui no posto que funciona no Mirante do Rio, na UFPA. Vi você também com o prefeito Edmilson Rodrigues. Sim. O que é que a prefeitura e a universidade estão planejando fazer juntas aí? Nós firmamos um acordo de cooperação para que a universidade contribua com a prefeitura em políticas públicas em diversas áreas, como educação, saúde, cultura. E a ideia é que nós possamos desenvolver projetos, né, com a participação de docentes, técnicos e discentes da UFPA, que sejam do interesse para programas de ação da prefeitura. Há algumas coisas já pensadas com respeito a isso, né, e agora nós vamos para esse detalhamento de cada projeto em particular. Bom, a universidade está com uma campanha, o UFPA contra a fome, né? É uma campanha voltada, quer dizer, teve início por conta da pandemia. Exato. Desde o começo da pandemia, a universidade tem atuado em várias frentes. Nós temos atendido a população nos hospitais universitários, não é? Nós temos produzido álcool em gel, face shield, para atender a necessidade da própria instituição e de outras organizações. Nós temos realizado exames diagnósticos da Covid e temos desenvolvido pesquisas voltadas ao tratamento de pacientes da Covid. Também desde o começo da pandemia, as nossas várias unidades, né, institutos, campi, vinham já desenvolvendo ações localizadas de arrecadação de alimentos, de doações para destinar à população em vulnerabilidade. A partir de abril deste ano, nós, então, criamos a campanha UFPA contra a fome, que passou a ser uma ação institucional de arrecadação de alimentos para destinar às famílias que estão enfrentando, né, o que nós chamamos a face mais dramática desta Já tem números a respeito do que já foi arrecadado? Sim, nós já distribuímos cerca de 3.000 cestas básicas, o que dá aí algo em torno de 30 toneladas de alimentos. Não é? São diversas instituições que são parceiras da universidade, que fazem as cestas básicas chegarem às famílias que necessitam. Não é? E nós ficamos felizes de estar conseguindo realizar essa campanha com essa dimensão, alcançando tanta gente, com essa mobilização que está havendo da nossa comunidade. Não é? Todos participando, os institutos em cada lugar, as pessoas se reúnem, né, para juntar recursos e comprar lotes de cestas básicas, e está sendo um sucesso. Nós esperamos continuar ainda com essa campanha por um bom tempo. Reitor, novos cursos, novas cidades de atuação, tem alguma coisa programada para esse ano ainda? Cursos que serão abertos, cidades que serão contempladas, coisas novas assim? Sim. Nós vamos ofertar no processo seletivo a ser publicado no segundo semestre para ingresso em 2022, um novo curso de graduação na universidade, que é o curso de Engenharia Costeira e Oceânica, a funcionar no campus de Salinópolis. Veja, nós estávamos falando desde 2016, foram vários cortes orçamentários, né? É curioso isso, porque neste mesmo período de 5 anos em que a Universidade Federal do Pará perdeu mais de 1/3 do seu orçamento, no total, nesse período todo, a gente considerando também a inflação, dá mais de 1/3. Nós criamos na Universidade Federal do Pará o equivalente a uma universidade nova de porte médio. O que quer dizer isso? Nós abrimos na universidade 63 cursos novos.
Vou repetir, nós abrimos em plena crise, com cortes, 63 cursos novos. Foram 16 cursos de graduação, 31 cursos de mestrado e 16 cursos de doutorado. Então, é um enorme esforço institucional para continuar, não é, avançando na direção de atender o que a nossa sociedade precisa. Nós precisamos ter mais vagas para os jovens que saem do ensino médio. Nós temos uma taxa muito baixa, não é, de acesso à educação superior. Então, com esses 16 cursos de graduação, nós aumentamos em centenas de vagas o acesso à universidade. Nós, com os cursos de pós-graduação, aumentamos a nossa capacidade de produzir o conhecimento necessário ao desenvolvimento regional, não é? Então, isto é uma medida do quanto que a universidade, apesar das adversidades, se empenha para entregar resultados cada vez melhores à população. Temos, para lhe dar um exemplo, 15 laboratórios funcionando no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, que são laboratórios da universidade com os melhores pesquisadores da região à disposição para prestar serviços tecnológicos à indústria, né? Temos isto, temos uma incubadora de empresas, né, de base tecnológica, temos, enfim, muitas coisas foram avançando durante esse período. Agora, reitor, a universidade hoje ela é uma universidade importante, não só na região norte, né? Ela é uma universidade, o UFPA é uma universidade importante hoje no Brasil, né? Ela vem crescendo no ranking nacional, né? Como uma instituição de grande capacidade. Acho que isso deve ser aí uma das coisas, um dos orgulhos aí da administração de vocês, né? E o orgulho paraense, porque afinal de contas a UFPA é um orgulho paraense. Todos nós. O Pará todo deve ter orgulho de ter esta grande universidade. A nossa comunidade sempre gosta de falar da UFPA como a maior do Norte. Né? E nós somos isso, mas já somos mais do que isso. Nós estamos entre as 3 maiores universidades federais do país. 3? Entre as 3 maiores universidades federais do país hoje. Nós estamos entre as 10 instituições do Brasil com maior número de programas de pós-graduação, em cursos de mestrado e doutorado. Isso é muito importante, porque nós falamos há pouco que a ciência do Brasil é quase toda feita nas universidades, e o sistema que mais contribui é o de universidades federais. Nós respondemos por 60% da pesquisa. Essa pesquisa é feita dentro dos programas de pós-graduação. E é muito difícil abrir um programa de pós-graduação, porque você precisa demonstrar que você tem capacidade científica instalada naquela área do programa que você quer abrir. E a universidade hoje tem 96 cursos de mestrados e 46 cursos de doutorado, o que a coloca em 7º lugar entre as instituições brasileiras que ofertam curso de pós-graduação. Nós estamos à frente de instituições do Sudeste e do Sul que contam com um recurso muito maior, não é? Tem recebido historicamente, não é? Muito mais aportes financeiros para o seu desenvolvimento, e a universidade vem subindo. Não é? Um tempo antes de ser reitor, fui pró-reitor de pós-graduação, e eu dizia que a minha vontade era que a universidade chegasse a ficar entre as 12. Ela ficou entre as 12, depois passou para as 10 e agora ela está em 7º lugar. Então, é uma medida. E aí nós passamos a ter maior visibilidade nacional. Hoje, a UFPA é vista, não é, fora daqui, nos ambientes acadêmicos e científicos, como uma protagonista importante da educação superior e da ciência brasileiras. Que continue assim, que siga sempre crescendo. Toninho, foi um prazer. Muito obrigado, agradeço aí o privilégio de poder conversar com você aqui no nosso programa. Muito obrigado, Marcelo. Foi ótimo conversar com você. Bom, e eu agradeço principalmente a você, que está há 19 anos nos acompanhando aí, seja no rádio, na TV, no jornal, na internet, enfim. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê sempre aqui nessa emissora, nesse mesmo horário. Até mais. Bacana! Um oferecimento
Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. C-Transbel. Mix Atacarejo. As melhores ofertas para o seu negócio você encontra na Segunda do Empreendedor.